Salve galera, começando mais um quadro analisando o som dos inscritos. Então nesse arroba aqui já manda seu som para ser avaliado. Se você quiser dar alguma sugestão que pode melhorar, eu vou dar minha opinião. Então muita gente tem essa dúvida aí, o que eu posso melhorar no som e não sabe. Então só mandar nesse e-mail aí. Lembrando que esse é um quadro que vocês aí indicaram para eu fazer e ganhou lá na votação no Instagram. Então bora lá, sem muita demora. Já vou começar analisando o primeiro som aqui. Nosso amigo G2 Extremes 2001, é o arroba dele, já acompanha aí. Então aqui ao lado já temos o sistema dele aqui, PowerOne Usina Taramps 2.4S e uma bateriazinha. Vamos ver o que ele fala. Fala, mano, gostaria de saber sobre possíveis melhorias para o meu som. Tá pensando em pôr dois médios de 6, pegar um HD 3000 e um TS 800. Preciso trocar a fonte e a bateria? Beleza. Então aqui tá, como eu falei aqui, os componentes dele. Vamos ver aqui o que ele tem de grave, beleza? Vamos botar aqui, abrir com Movies. Vamos lá. Então aqui ele tem dois master, parece ser o 620, dois tweet da Ino e o driver eu não sei direito, tá? Então vamos ver aqui qual que é a dúvida dele. Tá pensando em pôr dois médios de 6. Excelente, mano, excelente. Vai melhorar a qualidade da voz ali, tá? Porque acaba que o 12, se você não tiver médio pro seu som, ele acaba fazendo as duas funções, de grave e de médio, para ter realmente uma resposta mais equalizada, um som mais agradável, de mais qualidade, tá? Então acaba que no final ele não faz nem tanta voz tão bom e nem o grave, aquela grave cheio, ele não consegue dar porque ele tá fazendo o papel da voz também. Então botando o médio com certeza consegue separar mais as vias, ainda mais sendo um processador, você consegue fazer uma regulagem top ali, deixar o grave só para grave, vai ficar o grave mais forte, e o médio daí sim fazendo o papel do médio só, e consegue aplicar mais potência também, né? Pegar um HD 3000 e um TS 800, excelente, mano. O PowerOne ele tem na faixa de 360 RMS por bridge, então é bem pouco, né, se tu for analisar, porque vai ter que ligar, por exemplo, um módulo só para tocar tudo, vai ter que ligar um bridge para os alto-falantes e outro bridge para os tweeters e para os drivers ali. Então são 360 RMS para dois alto-falantes, então 180 RMS para cada alto-falante, basicamente ele mexe, né? Então se você, por exemplo, aqui vamos ver o som seu tocando aqui. Vamos dar uma analisada do som tocando. Ó, por áudio parece que tá tocando legal pra caramba, cara. Legal pra caramba, mas imagina se um PowerOne já tá tocando desse jeito. Imagina realmente o que com HD 3000 pode fazer, mano. Talvez pelo áudio não dá pra perceber tanto, mas pessoalmente com certeza você vai gostar pra caramba, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que mais que ele falar. Pegar o HD 3000, precisa trocar a fonte e a bateria. Cara, a fonte necessariamente você não precisa trocar, né? Você vai estar usando mais pra carregar a bateria ali e realmente você não vai estar com ela ligada todo o tempo, ainda mais por estar no carro. Então o interessante é você trocar a bateria sim, mano. Porque o Moto 3000 exige no mínimo 150 mAh de bateria ali para começar. Para começar a querer entregar os 3000. Então vamos largar aqui, botar um 3000 nesse lugar aqui. No mínimo eu recomendo você colocar uma 150 mAh, uma bateria, tá? Uma bateria de 150 e cabeamento de 35mm, tá? O PowerOne aqui, como ele não entrega muita potência, por mais que o consumo dele seja grande, né? Vou ter que mudar toda a fiação aqui, o esquema de ligação. Até tá com o fio desconectado aqui da bateria, né? Essa parte também do processador não é tão legal se deixar o fio tão perto assim de fonte da fonte ou de sistema como, não sei se vai recolocar um barramento, também é bem importante, tá? Para você conseguir ter uma boa distribuição dos cabos ali. Não é legal se deixar muito perto porque pode gerar ruído, tá? Mas a fonte, que é uma coisa ligada na tomada, realmente tem uma oscilação grande ali da tensão, ele acaba gerando ruído no sinal, tá? Então não é tão legal se deixar jogado, se deixa longe, né? Deixa ele enrolado mais longe da fonte, do barramento ou de fio de energia. Até por isso que se recomenda você passar o fio de energia de um lado do carro e o fio de sinal de áudio do outro, para não houver nenhum tipo de interferência. Eles juntam assim é perigoso. Se eles se intercalar alguma hora não tem problema, mas junta é perigoso, tá? Tá, beleza. Precisa trocar de fonte, então que nem eu falei, a fonte dá para manter, se quiser colocar uma melhor, mas não precisa, para trocar um 3000 ainda não precisa. E bateria. A única coisa talvez que seria legal se colocasse ia você botar mais um módulo para os médios, né? Por exemplo assim, eu deixar esse 800 pro médio e pegar um 400 pros drive pro Twitter. Aí você consegue ter 400 RMS pros médios. Não sei qual médio que você vai colocar, mas já é bem interessante. Ou também dá pra você colocar, mas aí não seria um som tão... Não daria pra colocar realmente toda a potência que dá pra colocar, né? Porque você passaria, por exemplo, aqui 400 RMS no bridge e 200 RMS para cada médio. Tem médio que já é um pouquinho mais forte, aguenta mais, então você vai estar entregando um pouco mais de potência do que dá pra colocar. E aí ficaria na faixa, vamos ver, de quase se fosse 2 ohms. 200
200 RMS por canal. Dos drivers, Twitter. Tem que ligar em canal separado, bem importante, tá? Você ligar os drivers e o Twitter em canais separados. Pra você conseguir. Tem que ter, né? Ainda mais pro processador. Tem gente que bota capacitor, esquece, mano. Botar capacitor com processador você nem tá usando o processador, é melhor tirar lá que você não sabe usar. Mas enfim. Então, o legal seria se comprar outro, mas dá pra manter desse jeito aí também, dá pra fazer regulagem ali, não vai passar toda a potência que dá, mas beleza. Então bora pro próximo som, muito massa o som aí, aos poucos vai melhorando aí. E com certeza vai ficar bem mais forte, muito mais forte. Então bora pro próximo som aqui. Então aí, ó, som do Cássio Pichol, acho que assim se pronuncia, desculpa aí se pronunciei errado. Então aqui, uma foto do painel de modos, vamos ver aqui o que ele tem pra falar pra nós. Então 2 zeros de 400 de 15, 2 medium like de 200, 6 polegadas. 2 de 250x, 2 ST400 e um ST 2700 que queira que seja um mono de grave, um ST400, TS400 quer dizer, caixa feita sob medida modo triangular, caixa bateria auxiliar de 100 A, bateria do cofre de 160 A de bateria ali, né? Feito alinhamento e limpeza de sinal. Instalação muito top, mano, muito difícil ter uma instalação boa dessa aqui, cara. Ó, realmente tudo escondidinho ali, um carpete de fundo. Muito massa, vamos dar uma analisada aqui nos cabos. Pô, muito bem feito, mano. Parabéns aí pela instalação top aqui, os fios de energia, provavelmente tá no Sterp, então aqui as baterias, né? 12.4, bateria carregadinha, beleza. Muito massa. Então aqui o 400, mas o modelo mais antigo, esse aqui é o modelo mais novo. Tem dois TS400 na verdade, e aqui é a foto do som dele, né? Um médiozinho cornetado. 6, mesmo tamanho do bocal da corneta ali. ST, muito bem montadinho, mano, muito top. Lutinho meio... Não parece ter uma sintonia muito baixa, né? Acho que até ele me mandou aqui o projeto. Ele me mandou que ele fez conforme o projeto. Então aqui ó, a caixa. Eu vou confirmar aqui certinho. Caixa feita sob medida, então tá. Então provavelmente é esse modelo de caixa aqui, né? Então aqui dá pra ver mais ou menos a curva de resposta dele. Tá meio embaçado, mas ter uma ideia mais ou menos de quanto que é. Então 63 litros. Uma caixa relativamente pequena para um 15, então um pouco mais reduzida, provavelmente porque para dar uma pancada um pouco mais seca, né? Então aqui o FB 72 Hz. Então a sintonia na caixa mais ou menos 72 Hz. Compensado de 15 mm, só o meu contra compensado, mas é questão pessoal, gosto do MDF, mas nada a ver. 50 dB de corte até 600, nossa, bem aberto mesmo o corte. Não recomendo deixar tão aberto assim, um pouquinho mais reduzido, consegue compensar um pouco mais as frequências mais graves. Pode ver como é que fica mais ou menos aqui no Best Box, ó, a resposta dele. Então, o 60, 70, 80, 90 é lá em cima mesmo, ó, em 90 e 100 Hz que tem mais ou menos o pico dele, até uns 150, 200 aqui, ó. Uma resposta bem alta, tá? Então, realmente uma caixa de frequência alta, não tem como você fazer uma caixa dessa e buscar um grave com pressão mesmo, assim, aquele que chega na faixa de 60, 70 Hz por ali, né? Que é um negócio mais quando sobe, aquele mais forte, né? Até tem um pouquinho aqui, até ó, 90, 80 no máximo, cara. No máximo aqui já começa a querer descer até uns 70, mas não vai dar muita pressão que nem fosse ser uma caixa um pouco maior, feita mais para trás. Isso pode ser a característica do alto-falante mesmo, né? Vamos ver aqui ele tocando. DJ Michael. E som automotivo. Massa, velho. Ei, massa. Vamos vou escutar até depois. DJ Michael. E som automotivo. Massa, mano, punk só isso aqui, mano. O cara não consegue, não consegue ir mais essa caixa aqui e acaba vibrando bastante essa parte do para-choque do Gol aqui, mano. Isso aí é fogo, né, mano? Às vezes caixa D2 também a galera tenta fazer um levantamento, porque você liberando essa parte de baixo aqui, principalmente dos dutos aqui, ó. Tá dando uma olhada, o duto é tampado, mano. Então isso aqui compromete bastante, tá? O funcionamento do duto, basicamente, é que nem você fazer um duto e tapar ele na frente. Então não é o certo você deixar desse jeito aí, né? Tá com o duto tampado, tá? Que nem fosse só esses dois dutos aqui em cima, muda a frequência, tudo, né? Então eu recomendo é que é difícil pra você levantar isso aqui, né, mano? Mas enfim. E também vibraria menos o para-choque e perderia menos do grave por vibração ali do para-choque, né?
Mas bem montado mesmo o som, assim, gostei pra caramba. Só tem esse detalhe aí, mano, que perto do gol, principalmente, vê bastante esse para-choque. Você levantando, você consegue um rendimento bem mais limpo do grave, tá? De resto aí, tudo coisa top, esse T400, vamos ver qual que é o driver dele aqui, o D250X, massa também. O médio dá um like, tá meio... Não é um médio muito de renome, enfim, assim, mas creio que já consegue suprir bem a fazer a função de médio ali. O importante é fazer a função de médio, melhor que seja um médio talvez não tão fiel, mas tem um médio do que não tem nenhum, realmente faz muita diferença. Então muito top, mano, parabéns pelo som aí, cara. Tá tocando bem, é que tocar tem que agradar pessoalmente, né, mano, não tem muito o que fazer. A questão de bateria tá legal também, 150 ampere ali, daí pra colocar um pouquinho mais, mas tá tranquilo pro 2700. Como é 2400 também, tá bem no limite na verdade, porque por mais 400 consuma 20 amperes só de bateria, é 40 amperes, mais 150 seriam 190 amperes, né, basicamente, tocando tudo no full. Então, botar aí mais uma bateriazinha assim de 100 só pra dar aquela complementada legal. Não sei muito bem onde é que você pode colocar essa bateria também, acho que tem outro vídeo aqui do lado. A princípio, mas creio que deve caber no step. Então não tem problema nenhum, tá muito massa o som, parabéns aí, muito bem montado. Ela tá chegando próximo dos 12 minutos aqui de gravação, tá? Então provavelmente editada vai dar um pouquinho menos, mas vamos deixar pra parte 2, tem bastante gente que ainda me mandou, que tá pra eu avaliar o som, tá? Dar uma opinião minha, o que eu acho, como é que tá tocando, coisa e tal. Então deixa o like aí, comenta aí o que você acha que ainda pode melhorar no som dos caras, pra dar uma moral pra eles, contribuir. E até o próximo episódio. Lembrando, se você quiser mandar o seu som tocando aí pra nós dar uma analisada, é só mandar nesse e-mail aqui. Fechou? Valeu, até mais!